Eu acredito que o Salmo 91 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Existem alguns que consideram que nele existe um código secreto. Outros já acham que o seu poder consiste numa repetição constante. Claro que se você considerar o poder das palavras, realmente isso faz sentido. Mas mais do que o poder de uma repetição constante, o próprio Salmo nos ensina como alcançar as bênçãos que ele promete. Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar. E se crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta te interessa, você já pode se inscrever no canal, bem como curtir, compartilhar e comentar, se assim desejar. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Isso quer dizer que ela tem um poder, mesmo nas diversas versões que ela possui, de vir ao encontro das necessidades emocionais de cada um, bem como de trazer à luz aquilo que se pensa e aquilo que está dentro do coração. E o Salmo 91 é uma dessas passagens que nos fortalece e nos acalenta o coração. Mas talvez você já tenha parado para perceber que repeti-lo simplesmente não é o suficiente. E eu quero destacar com você hoje as palavras que indicam aquilo que devemos fazer para que ele se torne eficaz em nossas vidas. As palavras que correspondem à ação, ou seja, a nossa parte. O Salmo começa dizendo: o que habita. A habitação é um conceito que se refere ao espaço físico onde as pessoas residem, englobando não apenas a estrutura em si, mas também as condições de conforto, segurança e adequação às necessidades dos moradores. O que habita no esconderijo. Esconderijo. Você concorda comigo que o esconderijo não é um lugar de fácil acesso? E quando a gente quer encontrar um esconderijo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa procurar, ou seja, a gente precisa buscar. Então, aquele que encontra moradia e esconderijo na presença do Senhor, em primeiro lugar, é aquele que o busca. E como se busca a ponto de habitar nele? Ele mesmo responde isso. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê? Ele diz ao Senhor, ou seja, ele fala ao Senhor. E isso nos remete a outra palavra que se chama oração. Eu entendo que repetir oração muitas vezes é mais fácil, porque a gente não sabe o que falar ou porque a gente se sente constrangido de falar determinadas coisas. Mas se você está sozinho com Deus, abra o seu coração e fale com Ele aquilo que você sente. E é muito melhor você ser claro e transparente, porque se existe uma coisa que Deus ama é que sejamos assim com Ele. O abrir de um coração daquele que o ama é algo muito melhor. Da mesma forma que nós nos sentimos quando alguém que nos ama abre o seu coração para a gente. Imagine se essa pessoa viesse com a declaração de amor usando as mesmas palavras. Em algum momento a gente se cansaria disso. Ou a gente diria para essa pessoa: não precisa falar não, eu já sei o que você vai falar. Mas eu já ouvi pessoas falando que Deus está muito ocupado para ouvi-las. Isso não é verdade. Às vezes a gente tem o erro de medir Deus de acordo com a nossa capacidade. A capacidade dele é muito maior do que sequer podemos imaginar. E, acima de tudo, ele nos ama. E é um amor tão grande que chega a ser constrangedor. Então a oração tem que ser um fluir, um abrir de coração, um fluir daquilo que você sente e daquilo que você é. Eu lhe asseguro que ele espera amorosamente que você o ame tanto a ponto de falar com ele todos os dias. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, repare que ele não apenas fala ao Senhor, mas ele fala do Senhor. E isso nos remete a uma outra palavra que se chama testemunho. Então, testemunhar, nesse caso, se trata de falar bem acerca dele. Você se lembra das ocasiões em que, ao estar apaixonado, se falava o tempo todo de uma pessoa? Depois, com o tempo e a maturidade, não se fala com tanta constância, mas se fala ainda dela nas ocasiões que se permitem. E o mesmo se trata do nosso relacionamento com Deus. Testemunhar faz parte do perfil
daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, até aqui, que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, eu e você, buscamos ao Senhor, falamos do Senhor e vemos as consequências disso em nossas vidas. E quais são essas consequências? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E por que o Senhor faz isso? E eu posso destacar 2 motivos. O primeiro é: fizeste do Altíssimo a tua morada. Percebe a amplidão dessa frase? Você fez. Fazer do Altíssimo a sua morada é algo que requer vontade e ação. Alguém já disse uma certa vez que se relacionar com Deus é como um jogo de dama. Ele dá o movimento e você dá o movimento também. É necessário que haja aquilo que tem que haver em todas as relações, ou seja, reciprocidade. Se você quer se relacionar com Deus, entenda que você tem que fazer a sua parte também. E o segundo motivo que eu quero destacar do porquê de Deus fazer algumas coisas com aquele que habita no esconderijo é porque a mim se apegou com amor. E sempre que eu leio essa passagem, eu lembro de uma criança se apegando nas pernas de um adulto que quer sair de casa sem ela. E ela faz isso porque confia, sente falta e não quer ficar longe. E, acima de tudo, ela faz isso porque ama. É difícil imaginar isso, mas Deus quer o nosso amor. O nosso amor puro, sincero, confiante, mas também o nosso amor maculado, incompleto e imperfeito. Ele nos quer. E quando a gente o quer, ele nos livra, nos coloca a salvo, porque conhecemos o seu nome. Aí nós vamos invocá-lo e ele vai nos responder. Ele vai estar conosco na angústia e vai nos livrar. Ele vai nos saciar com tanta longevidade que nós vamos até nos cansar. E, acima de tudo, ele vai nos mostrar a sua salvação. Medite bem nessas coisas. Tchau. Fica com Deus. Até a próxima.